Estudos para concursos para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Arquivologia. Saca só. Tipos de documentos. Frasezinha de motivação. Já passei no concurso do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e fui nomeado super rápido e melhorou muito a minha vida. Fui muito bem na prova do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e gabaritei a arquivologia. Sobre tipos de documentos. Os documentos podem ser arquivados na forma horizontal ou vertical. Normalmente são arquivados horizontalmente os mapas das plantas cartazes. Os arquivos verticais são mais utilizados para documentos textuais, geralmente arquivos em aço ou com gavetas deslizantes ou estantes, etc. Sobre os arquivos horizontais, ainda podemos citar arquivos POMBIS, arquivos sargentos, arquivos FOLI e arquivos verticais. Isso aqui normalmente não cai nos concursos. Tenho quase certeza disso. Vamos ver. Arquivos pombais são aqueles que formam escaninho encontrados ainda hoje em portarias de hotéis. Em portarias de hotéis, de prédios, restaurantes, etc. Não entendi. Forma escaninho. Ok. Arquivo sargento são tubos metálicos utilizados pelo exército em campanha, estudantes de desenho, engenharia e arquitetura. Já vi isso aqui. Arquivos FOLI, sua forma pode ser considerada de transposição do tipo horizontal. Os documentos são guardados em uma espécie de pasta com uma subdivisão horizontais, depois carregados verticalmente. Arquivos verticais são aqueles em que os documentos são guardados rapidamente sem a necessidade de remover outros papéis. Os arquivos de aço do tipo vertical são indicados para a guarda de correspondência e documentos principalmente, denominada arquivo de movimentação. O próximo agora tem os exercícios e um gabaritinhozinhos. A finalidade básica do processo processo de arquivamento está diretamente relacionada à finalidade. Está falando dos princípios. Pergunta. Relação à finalidade está relacionada a armazenar e disseminar as informações que sejam úteis ao desenvolvimento empresarial. Quer dizer, eu ia falar de sociedade. Não sei. Essa resposta está certa. Por quê? A principal finalidade do processo de arquivamento é disseminar as informações armazenadas para que sejam utilizadas em prol do desenvolvimento empresarial. Próxima questão. Parece que ela está errada. Vamos ver se eu consigo identificar. Identificar o erro. Classificar e selecionar as informações em um arquivo de custódia, preservando a sua inegibilidade. Isso está relacionado diretamente com a finalidade? A finalidade está diretamente relacionada com classificar e selecionar as informações em um arquivo de custódia, preservando a sua inegibilidade. A única coisa que eu consigo pensar é que a inegibilidade está errada. Os documentos não deverão ser classificados e selecionados no arquivo de custódia. Esse processo deverá ser feito quando ele entrar no arquivo corrente. Outra expressão errada na questão é a palavra inegibilidade, que dá sentido de um documento desvalorizado. Nem faria sentido se ele é desvalorizado, nem faria sentido ele ser classificado, certo? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Entendi agora. Agora entendi. Essa aqui é uma pegadinha, uma questão de pegadinha. Os nomes no vídeo anterior de princípios arquivísticos, eu li sobre sobre uma classificação, algumas classificações. E nas classificações tem os arquivos correntes, intermediário e permanente. Só que essas coisinhas aqui, elas têm outros nomes diferentes. Vários nomes. E nesse caso aqui, dessa questão, eles colocaram um desses nomes diferentizados. O arquivo corrente, o arquivo que é usado toda hora, é o arquivo também chamado de arquivo vivo ou de primeira idade. Vivo e primeira idade. O segundo, o arquivo intermediário, também é chamado de segunda idade. E o terceiro, ele tem 3 nomes: arquivo permanente, arquivo de custódia, arquivo morto ou de terceira idade. O morto e terceira idade são sinônimos mesmo. Então, tá vendo ali? Custódia, arquivo de custódia. Esse é o cara que é guardado por causa de valores históricos ou informáticos ou sei lá o que. Então,
nessa questão aqui, classificar e selecionar informações em um arquivo de custódia, ou seja, no arquivo que é guardado para sempre, ou permanente, ou terceira idade, é preservada a sua inexigibilidade. Mas isso não faz sentido, porque se está guardando para sempre, o treco tem que ser reconhecido. Mas e também não faz sentido essa classificação e selecionar as informações, porque essa classificação e selecionação de informações para quando uma coisa vai para o arquivo de custódia não é feita no arquivo de custódia. Ela já foi decidida que vai lá para o arquivo terceira idade, direto do arquivo secundário, é lá que faz a decisão. E por isso que está errado. Os documentos não, por isso que está aqui. Os documentos não deverão ser classificados e selecionados no arquivo de custódia. Esse processo deverá ser feito quando ele entrar no arquivo corrente. No caso aqui, eles estão falando do arquivo, no primeiro arquivo, e não no arquivo corrente, no arquivo de segunda idade. Então é meio estranho. Deverá ser feito quando ele entrar no arquivo corrente. Para mim, pelo menos é estranho para mim. Próxima questão, esse parece estar errado também, vamos ver se eu identifico eu. Coligir é selecionar todas as informações contidas no acervo, tornando-os inacessíveis a qualquer tipo de consulta. Coligir e selecionar. Volta. A finalidade básica do processo de arquivamento. Finalidade do processo de arquivamento diretamente relacionada a. A finalidade está diretamente relacionada a coligir e selecionar todas as informações contidas no acervo. Coligir, eu não sei o que é coligir. E selecionar todas as informações contidas no acervo, tornando-os inacessíveis a qualquer tipo de consulta. Quer dizer, a única coisa que posso dizer que está errado, obviamente, é esse inacessíveis. Tipo, não faz o menor sentido as coisas ficarem inacessíveis, né? A, a pergunta está errada porque os documentos estando tanto no arquivo corrente quanto no arquivos permanentes, os mesmos terão que ser acessíveis à consulta, viu? O erro era essa coisa de ser acessível. Tem que ser acessível. Enquanto aqui estava falando tornando-os inacessíveis. Por isso está errado. O próximo está certo. A servir a administração, quer dizer, a finalidade diretamente relacionada a servir a administração para atender às necessidades de repasse de informações. Isso aqui está certo. Está escrito nos conceitos de processo arquivístico. E simplesmente selecionar. Essa aqui parece estar errada. Vamos verificar o erro. Uma finalidade do de processo arquivístico diretamente relacionada a simplesmente selecionar e armazenar informações. A finalidade é simplesmente selecionar e arquivar informações. Essa não é a finalidade simples, não é simplificada desse jeito, não. É bem mais complexa. Bom, mas para ela ter um valor histórico, né? Ou e para que tenha uso direto. Vamos ver o que está falando aqui. A finalidade do arquivamento não se resume somente, ou seja, o erro aqui que eles consideram é por causa que estava escrito simplesmente. Somente em selecionar e armazenar as informações, as mesmas terão que estar prontas para servir a quem os consulta. Terão que estar prontas para servir. Interessante o jeito que eles escreveram aqui. E assim termina o conteúdo de tipos de arquivamento e umas perguntinhas que na verdade não tinha muito a ver com o tipo de arquivamento, né? O próximo conteúdo é sobre métodos de arquivamento. Esse conteúdo é grande.